TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 10 de junho, está no ar. Vamos começar esta edição falando sobre auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem, terça-feira, que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 2 meses, conforme já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que durante esse tempo o setor produtivo pode se preparar para retomar as atividades com a adoção de protocolos de segurança. Abre aspas. E depois a economia entra em fase de decolar novamente, atravessando as 2 ondas da pandemia e do desemprego, disse Paulo Guedes durante a 34ª reunião do Conselho de Governo. O auxílio é um benefício financeiro concedido pelo governo federal a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados e visa fornecer proteção no período de enfrentamento à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Vamos falar agora dos dados da Covid-19 no país. No Brasil, são 742.084 casos confirmados e já temos 38.497 óbitos. Nesta terça-feira, Petrópolis contabiliza mais 4 confirmações de óbitos relacionados à contaminação pela Covid-19 na cidade. Com as notificações, o número de mortes pela doença chega a 75. Até o momento foram analisados 1.430 casos na cidade. Deste total, 559 resultaram negativos, 812 positivos e 59 estão em análise. Há 74 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando o resultado do teste. Até o momento, podemos afirmar que Petrópolis tem 396 pessoas recuperadas do coronavírus e 75 óbitos no município. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra até esta terça-feira 72.979 casos confirmados e 6.928 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 1.152 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 56.552 pacientes se recuperaram da doença. Na última segunda-feira, o Detran havia iniciado a retomada do atendimento na região serrana, nas unidades Petrópolis, que fica aqui na rua Doutor Porciúncula, número 75, no centro, e também no município de Nova Friburgo. Lá fica na Avenida dos Ferroviários, sem número 2 Pedras. Bem, para a entrega das identidades solicitadas antes dos postos fecharem por causa da pandemia. Então, esses 2 postos, para vocês entenderem, tinham sido reabertos na última segunda-feira, dia 8, para este tipo de serviço. Mas o serviço foi paralisado ontem, terça-feira, por conta da decisão da Justiça, que vetou o decreto do governo do estado de flexibilizar a reabertura dos serviços. O Detran RJ suspendeu nesta terça-feira os atendimentos que haviam sido retomados nesta segunda, dia 8, após decisão judicial da 7ª Vara de Fazenda Pública. Com a decisão, voltam a ser atendidas somente as demandas emergenciais para emissão de primeira e segunda vias das carteiras de identidade e para a segunda via da habilitação para profissionais de atividades remuneradas, profissionais das áreas médica e segurança, pessoas que precisam da documentação para a liberação de benefícios do governo ou para quem precisa fazer a retirada de medicamentos gratuitos em farmácias. Com a medida, o atendimento volta a ser realizado somente na sede da Avenida Presidente Vargas, 817, no centro do Rio de Janeiro. Para atendimento é necessário o agendamento através dos números 3460-4040 ou 3460-4041 ou pelo site do Detran.
Os serviços de higienização e desinfecção foram realizados no Alto da Serra nesta terça-feira pelas equipes da Prefeitura e também da concessionária Águas do Imperador. A limpeza ocorreu nas ruas Santo Antônio e Dom João Braga, além do entorno e pátio da Igreja de Santo Antônio. Vale lembrar que esse serviço vem sendo realizado desde o início da pandemia pela concessionária Águas do Imperador, em parceria com a Condep. Na ação, houve aplicação de hipoclorito de sódio 0,5%, um tipo de alvejante que combate vírus e bactérias presentes em superfícies. O prefeito Bernardo Rossi acompanhou o trabalho no local. Desde o início da pandemia, em meados de março, a concessionária já percorreu mais de 660 quilômetros de ruas em toda a cidade e aplicou mais de 1.700.000 litros de hipoclorito de sódio. O serviço é mais uma medida preventiva do governo municipal ao coronavírus, vetor da Covid-19. O pároco da Igreja de Santo Antônio, Celestino Coelho, gostou do serviço. Abre aspas. Agradeço o apoio da Prefeitura. Essa é mais uma medida importante para ajudar no combate ao coronavírus. Peço também que todos façam sua parte, já que só vamos conseguir vencer o vírus com a contribuição de todos. Fecha aspas, disse o padre Celestino. Esse trabalho de higienização também segue sendo feito pela Condep. Nesta terça-feira, o serviço foi realizado nas ruas Roberto da Silveira, 7 de abril, Monte Caseiros e Mosela. À noite, a limpeza terá continuidade nos terminais rodoviários de Correios e Itaipava, no entorno do terminal de Itaipava e também na UPA do mesmo bairro. A Firjan SESI lançou a consultoria de adequação e retomada industrial. O programa tem como objetivo atender as empresas nos desafios de saúde e segurança do trabalho frente à crise do coronavírus e ajudá-las na construção de um plano de ação para a retomada segura das atividades. Conforme o gerente de Relacionamento e Negócios da Firjan, Carlos Magno, o trabalho será feito a partir de diagnóstico situacional com sugestão de soluções, visando o menor risco de contágio e a manutenção das operações. Abre aspas, essa consultoria presta apoio à indústria na preparação de seu ambiente de forma individualizada. Com o suporte da equipe técnica da Firjan SESI, a premissa é prestar informações sobre os requisitos necessários e ajudar os empresários a se adequarem respeitando os protocolos de saúde e segurança. Fecha aspas, disse. Podem ser atendidas pela consultoria empresas dos setores essenciais que mantêm suas rotinas presenciais e aquelas que planejam a retomada segura após o pico da pandemia. Entre as etapas do serviço estão o diagnóstico, relatório e plano de ação e prevenção. Além da distribuição de material de apoio, as empresas também terão à disposição uma assessoria virtual com plantão tira-dúvidas e acompanhamento da implantação do plano de medidas. Vale lembrar que a consultoria foi desenvolvida conforme a legislação trabalhista vigente e respeita as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Campanha Seja Solidário recebeu nesta terça-feira a doação de 40 cestas básicas da ONG Humanity First, ONG ligada à Associação Rahmadia do Islã no Brasil, comunidade que já está há 25 anos em Petrópolis. Os alimentos serão entregues a famílias em vulnerabilidade social que tiveram a renda comprometida neste período de pandemia por conta do coronavírus. Desde o início da campanha, no fim de março, já foram distribuídas 1.771 cestas básicas, o que corresponde a 30 toneladas de alimentos. Os atendimentos para as famílias necessitadas estão sendo feitos pelos números 0800 024 2526 ou ainda 2233-8108 e 2233-8110. Todas as solicitações passam por análise de técnicos da Secretaria de Assistência ou visita domiciliar. E além da Prefeitura, a campanha é uma parceria entre o Covida, Grupo Remir, e a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a PPO. O presidente da Associação Rahmadia do Islã no Brasil, Wassim Hamad Zafar, explicou que, além de entregar as cestas para a campanha Seja Solidário, os membros da associação também estão fazendo outras doações de cestas e máscaras para conhecidos e vizinhos da mesquita que estão passando necessidade. Agora vamos para as notícias da região Centro do Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que assiste o programa original
aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, mesmo com muitas críticas e protestos, a Prefeitura de Três Rios resolveu, excepcionalmente, nesta quarta-feira, dia 10, e também na sexta, dia 12, ampliar o horário de funcionamento do comércio. O comércio, em função, das comemorações do Dia dos Namorados, estará funcionando das 9 às 18 horas nesta quarta-feira e também na sexta-feira. A Prefeitura alega que esta flexibilização, esta ampliação do horário de funcionamento do comércio estará evitando aglomerações no centro comercial da cidade. As pessoas estão cobrando nas redes sociais uma ação mais efetiva da Prefeitura na fiscalização das barreiras sanitárias e também na aquisição de novos leitos, uma vez que nesta semana, na última segunda-feira, a região Centro-Sul Fluminense perdeu 60 leitos. O Estado encerrou o contrato com os leitos na cidade de Vassouras e também na cidade de Miguel Pereira, que serviam como regulagem para toda a região Centro-Sul Fluminense. Agora, caso não haja vaga na cidade de Três Rios, os pacientes deverão ser transferidos para o Rio de Janeiro ou para a Volta Redonda, o que está trazendo muita preocupação para os cidadãos tririenses. Os números estão aumentando. O último boletim mostra que a cidade de Três Rios já conta com 399 casos confirmados do novo coronavírus. São 214 pessoas curadas e 17 óbitos. E são 168 pacientes ativos, Beth. 168 pessoas que ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Três Rios. Já na cidade de Paraíba do Sul, o número de pacientes ativos caiu de 58 para 55. São 196 casos confirmados da doença em Paraíba do Sul, 136 pacientes estão curados e são 5 óbitos. Beth, policiais do 38º Batalhão que estavam em patrulhamento ontem no bairro Santa Terezinha, em Três Rios, prenderam um homem com farto material entorpecente. Policiais do Patamo, da 1ª Companhia e agentes da 108ª DP realizaram o flagrante. Ao todo, 500 pinos de cocaína foram apreendidos na ação. O criminoso foi conduzido à 108ª Delegacia de Polícia, permanecendo preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Beth, estas foram as principais informações aqui da cidade de Três Rios e de Paraíba do Sul. É com você. Muito obrigada, Lúcio. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar apreenderam 22 cápsulas de cocaína no fim da tarde desta terça-feira em uma operação de combate ao tráfico na comunidade 24 de maio. Após ser apontado em uma série de denúncias relativas ao movimento de drogas na região, um homem de 31 anos foi preso. Ele foi apontado como dono dos entorpecentes que estavam escondidos dentro da caixa do hidrômetro de uma igreja. De acordo com a polícia, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. 22 cápsulas de cocaína foram apreendidas em mais uma ação da Polícia Militar no bairro da Glória. Um homem de 19 anos foi preso e responderá pelo crime de tráfico. O acusado será transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro. Ele confessou estar envolvido com a venda de entorpecentes na região. O suspeito foi localizado no fim da tarde desta terça-feira. Na ocasião, os policiais estavam em patrulhamento na estrada Nossa Senhora da Glória e receberam denúncias sobre a presença do rapaz vendendo drogas nas imediações de um bar. Após ser abordado pelos agentes, ele confirmou que estava no local comercializando drogas e informou que receberia R$100 pelo trabalho. A cocaína estava dividida em cápsulas de diferentes tamanhos e escondida em uma caixa de leite. O telefone celular do suspeito, assim como a quantia de R$380 proveniente da venda do entorpecente, também foram apreendidos. Um
Um taxista de 80 anos foi vítima de uma tentativa de assalto na noite do último domingo na Estrada da Saudade. Câmaras de segurança flagraram a ação, inclusive o momento em que a vítima cai no chão e passa a ser agredida pelo ladrão. Apesar de não ter procurado a delegacia, a Polícia Civil conseguiu identificar o motorista, convidado a registrar a ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, na manhã desta terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande carga de carvão vegetal sem nota fiscal na noite desta segunda-feira. O fato aconteceu na BR-040. O caminhão seguia sentido Rio de Janeiro e transportava cerca de 82 metros cúbicos de carvão vegetal. Durante a fiscalização, o motorista informou que não possuía nota fiscal da carga transportada e que estava vindo da cidade de Cândido Sales, na Bahia, com destino a Queimados, na Baixada Fluminense. O veículo com a carga foi encaminhado para o posto de controle fiscal de Levi Gasparian, da Cefaz RJ, para medidas fiscais cabíveis. Bem, agora é aquele momento de relaxar e aprender um pouco sobre a nossa saúde mental com as dicas da psicóloga Leandra Iglesias. Sou Leandra Iglesias, psicóloga, especialista em dependência química e outras compulsões e estou coordenadora municipal de políticas sobre drogas de Petrópolis. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema bastante delicado, um tema que ainda é muito mito, no sentido de evitar comentar, falar, debater e até atuar nessa temática, que é o suicídio. Porém, antes de falar sobre o suicídio, me cabe comentar sobre o processo de automutilação. E o que é automutilação? A definição é caracterizada por qualquer comportamento intencional envolvendo agressão ao próprio corpo, sem a intenção consciente de suicídio. Então, a automutilação, ela pode ser de vários tipos, várias manifestações da pessoa causando lesão em si próprio. Pode ser através de arranhar-se, bater-se, cortar-se, morder-se, queimar-se. Então, esses são os atos, são as atitudes, as ações que o indivíduo faz provocando lesões em si próprio. Esse comportamento da automutilação, ele pode estar, apesar dos estudos ainda serem bastante precários, escassos, mas alguns estudos já mostram que esse tipo de comportamento ele está correlacionado também à possibilidade de transtorno mental. Como eu falei nos vídeos anteriores, há vários tipos de transtorno mental. E a automutilação estaria dentro do quadro de um transtorno de personalidade, com esse conteúdo da compulsividade, ou seja, do exagero. Por quê? Porque muitos pacientes, eles têm muitos rituais para a automutilação, não é? Planejamento de como ele vai, apesar de ter controle sobre as lesões que ele faz em si próprio, e esse controle, muitas vezes você não consegue exercer e você tem um exagero, assim como até o uso de drogas, né? Mas, de qualquer maneira, o que os pacientes dizem é que enquanto eles estão se automutilando, eles aliviam a dor da alma com uma dor física, ou seja, esquecem temporariamente da dor da alma, sentindo uma dor física, né? E que pode estar também correlacionado à impulsividade, mesmo que planejado, pensado, tem um fator contribuinte que é a impulsividade. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é saber é que esse jovem, em geral, em público jovem, já temos crianças também automutilantes, que estão criando lesões em si mesmas, provocando lesões em si mesmas,
e que estão, na verdade, maquiando a dor, a angústia, o sofrimento, não é isso? Já isso tudo, é claro que vai ter a ver, sem dúvida nenhuma, com a forma do repertório emocional daquela pessoa e se ela traz ideações suicidas, ou seja, as ideias de suicídio, as ideias de morte, se elas são frequentes, se elas são persistentes, se elas são temporárias, se elas são circunstanciais, porque segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 17% da população mundial, em algum momento na vida, pensou em tirar a própria vida. Em algum momento da sua trajetória, pensou em tirar a própria vida. Não é? Quem de nós, em algum momento, não quis morrer? Mas não é verdade não quer morrer, quer cessar aquele sofrimento. E acredita que só a morte que vai cessar. Portanto, é muito importante falar cada vez mais. Levar essa palavra, levar essa orientação é importante para a população, para a sociedade como um todo. E para o indivíduo em sofrimento psíquico, em sofrimento mental, sem dúvida nenhuma que é muito importante falar. Eu tenho dito aqui repetidas vezes da importância de observar os seus sentimentos. Não é? Então, reitero essa dica de que você observe os seus sentimentos, tente observar um pouco mais esse jovem no entristecimento, que tipo de roupas ele está vestindo, se está quente ele está com camisas de manga comprida, com agasalhos, não é? Se meninas, por exemplo, não colocam mini saias ou shorts porque elas se automutilam na parte interna das coxas, não é? Então, é importante dar espaço a esse jovem, um olhar de acolhimento, um olhar de compreensão, para, quem sabe, ele poder verbalizar esses sentimentos. Então, mais uma vez, observe seus sentimentos, observem aquele que está à sua volta, o seu entorno, membro da sua família. O sofrimento é único, não é? E como disse Platão, antes de pensar, eu senti. Então, observe os seus sentimentos, observe os seus pensamentos. Não é? E se esses pensamentos, essas ideias e planejamentos de morte estiverem vindo numa intenção aumentada, principalmente nesse período de pandemia, procure o especialista, psicólogo principalmente. Ainda não temos exatamente medicações específicas para ideação suicida ou para automutilação, e sim para as comorbidades, ou seja, os outros transtornos mentais atrelados à automutilação e ao suicídio. Portanto, nesse momento de isolamento que ainda estamos passando, ainda não terminou, não é? Mas vai passar, vai terminar. E como estaremos nós? Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções e os nossos planos? Portanto, ainda peço que, se possível, fiquem em casa, a flexibilização está sendo gradativa e vamos seguir as orientações dos especialistas. Muito obrigada, Leandra. Agora a gente vai para uma notícia fofa. Uma coruja, gente, foi levada nesta terça-feira ao pátio do Corpo de Bombeiros na Avenida Barão do Rio Branco com uma lesão considerada grave na asa esquerda. O fofo, claro, não é a coruja, está machucada, gente. Antes que alguém critique aí, fofo, porque eu amo coruja e toda vez que eu vou falar de coruja eu fico assim, feliz. Mas espero que já já ela fique boa. Nós já falamos aqui uma outra vez, até com o veterinário, sobre essa questão das corujas que sofrem muito com um acidente, principalmente com linha, né? Aquela linha de cerol, aquela linha chilena. Vamos acompanhar. De acordo com os militares, o animal se feriu em uma linha de pipa. A coruja foi resgatada por moradores do Vale dos Esquilos, no bairro Retiro, e foi encaminhada pelos bombeiros a uma clínica veterinária com especialização em animais silvestres. Agora um recado às pessoas que ainda utilizam os bancos que ficam nas praças e vias públicas. Eu digo ainda, porque em momentos de pandemia não é para ninguém estar aglomerado, sentadinho em banco, né, gente? A partir desta sexta-feira, a Prefeitura começa um trabalho de adesivação nos bancos para evitar aglomerações. Com a medida, apenas uma pessoa por vez poderá utilizar os equipamentos. A previsão é de que até a próxima segunda-feira todos os bancos já estejam com um aviso. Esta foi uma recomendação do Ministério Público após pedido da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso. Bem, agora vamos para uma última notícia.
O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira para resgatar um mico no bairro Vila Militar. O animal foi encontrado em um poste e estava bastante debilitado depois de sofrer uma descarga elétrica. Após o resgate, o mico foi levado pelos militares para uma clínica veterinária onde vai receber atendimento especializado. Voltamos a falar de solidariedade. Vamos rodar um videozinho da ONG Sal para a Terra, se você quiser e puder ajudar. Para quem acompanha o programa original, pelo menos uma vez por semana que seja, o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha tem realizado serviços de higienização. A gente tem mostrado aqui uma vez por semana, eu converso mais uma vez com o comandante, Coronel Alain. Coronel, semana passada nós mostramos lá na UPA Cascatinha e hoje aqui nesse cenário lindo que os petropolitanos amam, os turistas também, que é a Praça da Liberdade toda sendo higienizada. Bom dia. Bom dia, Beth. Realmente é um lugar de grande circulação, né? É uma ação do Comando Conjunto Leste, coordenado pela 1ª Divisão de Exército, planejado por nós e realizado por nós também. Então é uma ação importante que ajuda aí a mitigar aí a contaminação do novo coronavírus entre as pessoas, né? Nós já mostramos aqui Terminal Cascatinha, ali Itamaraty, na verdade, a UPA Cascatinha semana passada, também a UPA Centro, Terminal Correias, teve também Terminal Itaipava, né? Exatamente. Terminal Itaipava foi o único dia que nós não estivemos. Enfim, rodando toda a cidade, agora nesse ponto aqui importante. Vocês continuam o trabalho enquanto durar essa situação de pandemia, né? Sim, a sociedade pode contar conosco nessa área, né? A gente rapidamente desenvolveu as capacidades aí de ajudar a sociedade nesse esforço de guerra contra o novo coronavírus. As próximas atividades a gente está planejando ainda, talvez a gente apoie ali a nossa gloriosa Guarda Municipal nas instalações da mesma, né? Estamos em vias de planejamento para fazer também essa desinfecção lá. Nós estamos aqui, o trabalho está sendo feito bem próximo. Então, assim, mesmo sentindo o cheiro do produto, não atrapalha o andamento. Todo mundo pode circular, é bem tranquilo, né? Exato. É uma solução de água com hipoclorito, né? A concentração não é muito forte, mas suficiente para matar o vírus. Isso que é importante. E aí mantém, mesmo aqui sendo um espaço maior, continuam sendo 15 militares, é a mesma equipe que já tem o know-how de fazer esse serviço? Exatamente, mantivemos o mesmo quantitativo de pessoas, porém aumentamos alguns equipamentos a mais porque é uma área aberta e mais ampla, né? Bem, nós estamos falando aqui de higienização, mas tem um trabalho muito bacana, que é a palavra do momento, que é a solidariedade. Vocês estão com a campanha do agasalho, vamos reforçar aqui. Dentro desse espectro do solidariarismo, né, do montanhismo solidário, a gente está realmente trabalhando agora com a campanha do agasalho, recebendo roupas, trajes, roupas de cama, no batalhão, na 2ª Igreja Batista, na Rua Tereza, e no banco de sangue do SMH também e do Santa Teresa. Bem, essas roupas elas têm que ser novas ou pode ser em bom estado, claro, lembrando sempre, gente, limpas e todas higienizadas, por favor. Isso, ela pode ser usada, não tem problema, tem condições de uso, vai ser muito bem-vinda aí para as pessoas que estão necessitadas, né? E quando vocês vão encerrar essa campanha para entregar? Porque o inverno já está bem próximo, começa agora em junho, né? Exatamente, a campanha já está se findando na parte de doações, né, e reunião do material. A próxima semana nós vamos fazer a triagem, a separação e verificar algumas peças que necessitam de higienização ou limpeza. E na outra semana a gente vai fazer a doação às entidades aí que mexem com as pessoas mais vulneráveis, né, socialmente. Vocês já têm uma lista ou estão preparando ainda uma lista das entidades que vão receber essas doações? Nós estamos preparando ainda, não tem ainda definido ainda. Foram levantadas já 2 entidades, mas eu prefiro não falar porque a gente está na fase de planejamento. Tá ótimo. Comandante, alguma mensagem antes da gente encerrar? Claro que eu tenho. Assim, a sociedade petropolitana e a sociedade brasileira pode contar conosco,
né, com o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. É uma instituição de Estado. Nesses momentos de necessidade, o Exército se capacita para ajudar, né, nesse novo combate, aí, nessa nova espectro de guerra, né, que é o novo coronavírus. E é uma instituição de permanente prontidão. Muito obrigada, comandante. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.